aproveitando que a bispa comentou sobre a igreja perseguida, fazer a propaganda. Esse mês nós teremos, esse mês de setembro, nós teremos a segunda edição da conferência INEM 2.0. Nós vamos passar 4 dias falando sobre missões. A gente vai falar sobre missões com o pastor Micael, um pastor amigo meu que tem feito uma missão muito ferrenha na Angola. Ele está sempre na Angola. Vai vir na quinta-feira, sexta-feira o Harrison. Para quem não sabe, o Harrison ele é missionário também. Ele vai para Moçambique agora de novo. Ele vai ministrar aqui. Na semana seguinte ele vai ser no Imposto, depois vai para Moçambique. No sábado, a Sara vai compartilhar um pouco da experiência dela no curso de missões, no tempo que a Sara foi enviada para a nossa igreja. Domingo de manhã a gente vai ter a CNC. Para quem não sabe, Jeová Nissi é a maior ceia de teatro do Brasil. Quando se fala do meio cristão, não só do meio cristão, mas entre qualquer meio de artes, é uma das maiores escolas de artes do Brasil, e ela vai vir também compartilhar das missões que elas fazem. E no domingo à noite a gente vai ter o missionário Danilo Marquete, também um amigo meu que faz missões, que ele está se preparando, ele está fazendo um momento de preparação para ir para Portugal, se preparar para ir para a Turquia. É interessante que a bispa falou sobre uma igreja perseguida, que o Danilo ele vai para a Turquia e não sabe se volta. Para quem não sabe, na Turquia eles são muçulmanos, e quem prega o Evangelho de Cristo perto de muçulmanos, existe uma grande probabilidade de perder a sua cabeça. E, para a glória de Deus, nós temos a oportunidade de viver um Evangelho que não vai arrancar a nossa cabeça. Mas muitas pessoas não têm. Então, enquanto nós ainda temos, nós devemos usufruir disso, amém? Meus amigos, o tema do culto de hoje é culto de busca pelo Espírito Santo. E já há um tempo o Espírito Santo tem me despertado para eu começar a praticar algo que eu não tenho uma violência nas minhas práticas. É sobre a oração. Eu não vou mentir para os irmãos, eu tenho alguns anos de convertido, e não para me gabar, mas para ler eu não tenho problema nenhum com leitura. Eu leio Bíblia, eu pego a Bíblia, consigo ler a Bíblia durante muito longos períodos de tempo, com tranquilidade. Eu leio livros, eu faço meus jejuns por dias, meus 2, esses dias eu fiquei 3, quase morri. Na semana da campanha, chegou no terceiro dia, sábado à noite, eu estava olhando, quem foi que pregou sábado à noite na campanha? Toda aula. Eu estava olhando toda aula, pensando o que esse cara está falando, eu não sei, porque eu estava tremendo, dor de cabeça, meu Deus, tem que segurar até meia-noite. Eu nunca tive problema com esses tipos de práticas cristãs, mas na oração eu sempre tive um pouco de dificuldade. E eu ajoelhava para orar, e às vezes eu estava orando, e quando eu ia ver, eu já estava no celular, sabe? Chegava a notificação, aí eu pegava para responder, e aí eu tinha esquecido que eu estava orando. Outras vezes eu ia orar e eu começava a orar, e aí quando eu ia ver, eu acordava porque eu estava com muita dor no joelho, eu dormi de joelho na beira da cama. Muitas ocasiões onde eu não levava o meu período de oração com tanta seriedade. E há um tempo o Espírito Santo ele começou a me cobrar para que eu fosse um pouco mais avivado nas minhas orações, na minha sede, na minha busca. Inclusive, eu vou confessar um pecado: a torre de oração faz muito mais bem para mim do que para os jovens. A gente vem, só que eu mesmo não consigo pegar de manhã e vamos orar. Não, eu preciso ir para a torre de oração, senão não dá certo. Você que assim como eu tenho dificuldade de orar, pode vir para a torre que a gente vai orar junto. E eu entendo que para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, a gente precisa viver uma vida levada em oração, uma vida regada em oração. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, todas as epístolas de Paulo são epístolas circunstanciadas, ou seja, ele escreve para uma circunstância específica, porque estava acontecendo algo específico, eles precisavam de uma direção específica. As epístolas de Coríntios mesmo, porque o povo estava com muita dúvida. Então Paulo escreve as cartas para tirar as dúvidas. A carta de Tessalonicenses é um pouco mais engraçada de certa forma, porque a carta de Tessalonicenses, das circunstâncias que Paulo escreve,
é que os irmãos eles estavam tão desejosos pela volta de Cristo que eles decidem parar de trabalhar. E tipo assim, claro, não vou trabalhar, daqui a pouco Jesus volta. Inclusive tem um dos jargões do Evangelho que Paulo escreve aquele que não trabalha, que não come, está na carta de Tessalonicenses. E Paulo ele gasta os três primeiros capítulos da carta falando para os irmãos que ele estava com saudade deles. O quarto ele dá uma exortada. E no quinto, ele dá umas pequenas instruções para como um cristão deve andar. Ele fala que um cristão não deve apagar o fogo do Espírito, deve julgar as profecias, mas dar ouvido aos profetas. Uma série de instruções. E as instruções que Paulo dá, eu quero me atentar uma nessa noite, eu quero que você se atente comigo. É uma apenas. A gente vai ler só esse versículo e a gente vai se atentar a essa instrução. A instrução que Paulo dá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. É um versículo bem pequeno, você que não achou, fique em paz. Eu vou ler. Paulo ele simplesmente diz: orai sem cessar. E o problema hoje em dia é que a igreja não entende o que é orar sem cessar. Muitas das vezes a gente não entende nem o poder da nossa oração. John Piper ele disse que um crente que não ora é como um motorista de um ônibus atolado que não sabe que o super-homem está dentro do ônibus. Como assim? O ônibus dele está atolado, mas se ele soubesse que o super-homem está dentro do ônibus, ele pediria e o super-homem desatolaria o ônibus. E o crente que não ora é como um crente que não tem conhecimento de que o super-homem está dentro do ônibus. Por quê? Porque tem alguém dentro do ônibus que tem poder para mudar aquela situação. Só que quando você não ora, você não fala com quem pode mudar a situação. Aí, infelizmente, você vai continuar na mesma situação. Porque o crente que não ora, ele deixa de ter acesso a coisas muito preciosas, a chaves muito preciosas, a segredos muito misteriosos. Jesus ele gastou 33 anos e meio de vida nessa terra, 30 se preparando para o ministério. Só que mesmo durante o ministério de Cristo a todos os instantes, Cristo ele fazia algo, ensinava. E cadê Cristo? Sumiu, está orando. Os discípulos deles começaram a perguntar: onde está Jesus? Está no monte orando. Jesus ele sabia que ele ia morrer. Momentos antes dele morrer, ele falou: eu vou para o Getsemane orar. Então presta atenção, o cristão ele precisa ter uma vida pautada em oração. O cristão ele precisa viver uma vida em que ele ora incessantemente. Eu estou lendo um livro do pastor José Rodrigues, que é o Reavivamento dos 7.000. E nesse livro, o pastor José Rodrigues ele conta uma história um pouco embaraçosa. Ele fala que uma vez ele foi pregar para alguns pastores. Era um congresso específico para pastores, né? A senhora vai todo ano. E ele falou que uma vez ele foi nesse congresso. E ele falou assim: eu quero saber quantos pastores oram 5 horas por dia. Levanta a mão. Ninguém levantou. Ele perguntou 4, ninguém levantou a mão. Ele perguntou 3, ninguém levantou. Ele perguntou 2, ninguém levantou. E aí ele falou que ele não perguntou por que ninguém orava 1 hora por dia, porque ele já estava constrangido demais. Então olha só que loucura. Que vergonha que os pastores passaram. Todo cristão tem a obrigação de ter um período de oração diária. Claro que não é todo mundo que vai conseguir orar 4, 5 horas por dia, mas o nível da sua violência na busca de oração vai definir o quanto você está próximo de Deus, o quanto você está alinhado com Deus e o quanto você vai fazer para a obra de Deus. Se você for olhar os maiores nomes do Evangelho, os maiores nomes do protestantismo, os maiores avivalistas, eles gastavam horas e mais horas orando. Eles gastavam horas e horas do seu dia em oração, porque eles sabiam que a única maneira de estar 100% alinhado com Cristo era através da oração, era através da busca em oração. William Seymour orava 10 horas por dia, ele foi o líder do avivamento da Rua Azusa. Ivan Roberts orou durante 13 anos, acho que foi 13, né? Ele orou durante 13 anos para que acontecesse o avivamento no País de Gales, durante 7 horas por dia. Então, para que esses homens pudessem fazer grandes obras, eles gastaram um grande período de oração.
Eu estava na Margarida comigo agora de manhã e o pastor Rafael ele contou uma história de que uma vez, quando o bispo Paulo ele começou a juntar o conselho de pastores e tal, ele foi uma vez falar para os pastores, porque os pastores dessa cidade não oram. E um pastor do conselho falou assim: você só está conseguindo juntar os pastores dessa cidade porque eu estou há 20 anos orando. Eu não lembro, acho que foi o pastor Renato. O bispo se levantou e falou assim: os pastores dessa cidade não oram, por isso que a gente não está junto. E o pastor Renato respondeu: você só está conseguindo fazer o que você está fazendo porque há 20 anos eu estou orando por essa cidade. Está viu? Ele está com 90 e poucos anos, o pastor Rafael falou. Então preste atenção nisso aqui. Jesus orava o tempo inteiro, Jesus ele se isolava para orar. E Paulo instrui o povo a orar incessantemente, a orar sem cessar. Você sabe por quê? Porque é uma igreja que não conquista de joelho, não conquista de pé. O povo que não conquista no espiritual não vai conseguir conquistar no material. E eu não estou falando só de bens, eu estou falando de qualquer coisa. Meu irmão, se você quer que o seu ministério vá para frente, antes você precisa de um joelho no chão. Se você quer ser um grande pregador, antes de você estudar teologia, você precisa gastar horas e horas se humilhando na presença de Deus. Porque se você é movido ao seu objetivo, não a sua oração, não está certo. Eu não sou um grande exemplo, eu sou apenas um pecador. Mas eu falo por mim, quando eu comecei o meu ministério, quando eu comecei a ministrar em asilo, orfanato, quando eu comecei para os trens, eu não tinha o intuito de pregar o Evangelho, eu não queria pregar o Evangelho. Mas eu estava gastando tantas madrugadas chorando, chegou uma hora que eu comecei a ser impulsionado a fazer aquilo. Porque quando eu orava buscando a presença de Deus, Deus ele me impulsionava a fazer algo. Porque quanto mais você ora, quanto mais você busca a presença de Deus, quanto mais você busca quem Cristo é em sua essência, mais nitidamente você vê os propósitos que Ele tem para a sua vida, os propósitos que Ele tem para a sua família. E dependendo de quanto tempo você está gastando em oração, Ele vai te impulsionar para você saber qual o propósito de Deus para essa geração. E você vai ser um agente para a vontade de Deus dessa geração. Só que para que eu e você venhamos fazer isso, nós precisamos gastar tempo em oração. Não é aquela oração que virou reza, sabe? Porque tem alguns cristãos que a oração deles já reza. Todo dia você acorda, Senhor Jesus, obrigado pelo meu dia, eu coloco pelas mãos da minha família, meu pai, meu periquito, meu papagaio, meu cachorro, em nome de Jesus também vou trabalhar. Aí antes de dormir, Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus eu tenho uma boa noite de sono e amém. Não, eu estou falando de oração, um tempo de devoção, você gastar o seu joelho na presença de Deus, você gastar lágrimas na presença de Deus, você de verdade se humilhar, porque presta atenção, a oração ela vai te levar a um ambiente de humilhação. Porque todas as vezes que você ora, você vai se humilhar na presença de Deus. Por isso que Jesus ele se humilhava. Você pega a última oração de Jesus lá no Getsemane, Jesus ele ora porque ele estava com o coração aflito, Jesus ele estava agoniado. Eu peguei alguns livros da Bíblia esses dias, ela me autorizou a pegar a série do Mestre do Augusto Cury, são 5 livros. Eu já tinha lido o primeiro e eu nunca mais consegui achar os outros, tinha lá em cima, ela deixou eu pegar. E o Augusto Cury ele faz uma análise sobre a psique de Jesus, a inteligência de Jesus e todas as coisas que Jesus fazia. E entre essas coisas ele começa a descrever o que acontece no Getsemane. E ele descreve de uma maneira psicológica o sofrimento de Jesus, o nível que Jesus estava se sentindo humilhado, o nível que Jesus estava sofrendo. Só que Jesus foi movido a esse ambiente de humilhação na presença de Deus através da oração. Jesus ele começa a suar sangue enquanto ele orava. Só que Jesus ele cumpriu o propósito de Deus para a humanidade. Através da oração ele estava alinhado com o Pai o suficiente para saber cada detalhe do que o Pai desejava para o povo, para saber cada detalhe do que o Pai desejava para o mundo. E é por isso que ele faz tudo aquilo que ele devia fazer, ele consuma tudo que devia ser consumido, os nossos pecados foram perdoados, o véu se rasga e nós temos acesso a isso. Só que Jesus ele dá um exemplo. Jesus ele não gastava muito tempo na igreja, Jesus gastava muito tempo em oração, e através da oração ele foi impulsionado a edificar uma igreja.
E através da oração eles eram impulsionados a fazer. Quando o Espírito Santo desce lá em Atos capítulo 2, os apóstolos estavam orando. Então, através da oração, eles conquistavam aquilo que eles desejavam e precisavam conquistar. Meus irmãos, sem oração, eu e você não vamos chegar a lugar nenhum, mas não vamos conquistar nada. E mais uma vez, eu não estou falando de algo material, eu estou falando de coisas que vão muito além do material. Se você não ora, você não sabe o que Deus quer para a sua vida. Se você não ora, você não sabe o que Deus quer para a sua família. Se você não ora, você vai viver ansioso, com incertezas, com inseguranças, porque você de fato não entendeu o que é que o coração de Deus está palpitando para que você faça. Amém? Mais uma vez falando, uma igreja que ela não conquista no espiritual, ela nunca vai conquistar no material. A oração ela nos leva a um ambiente mais profundo em Deus. Quem ora se alinha com o céu. Se você pega em Atos 10, enquanto Cornélio orava, o Senhor dá uma revelação para Cornélio, que era para Cornélio chamar os servos dele, e os servos deles irem buscar Pedro. Só que enquanto Pedro estava orando, o Senhor já tinha revelado para Pedro que Cornélio iria atrás dele. Então olha só isso, que interessante, através da oração, antes do que devia acontecer, ele já sabia que ia acontecer. Antes do povo que Cornélio tinha enviado até Pedro chegar até Pedro já tinha a ciência de que eles iriam até ele, porque Pedro estava gastando tempo em oração, Pedro estava gastando um tempo se alinhando com o propósito de Deus. Paulo lá em Atos 19, Atos 20, 21, quando ele começa a trilha dele para ir para Roma, todas as vezes que eu questionar Paulo fala assim: eu não sei o que vai acontecer comigo lá, a não ser o que o Espírito me revelou. Mas como o Espírito revelava para Paulo? Através de oração. E para que uma igreja amadureça e cresça de uma maneira saudável e saiba de fato o que Deus quer, nós precisamos estar caminhando numa vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida alinhada com Deus, você não tem uma vida alinhada com a palavra. E aí você vai viver confuso, dependendo da liderança. Por quê? Porque a liderança ora. Só que o mesmo Deus que a liderança acessa através da oração é o mesmo Deus que você pode acessar através da oração. Não estou falando que você vai parar de falar com seus líderes, aconselhar com seus líderes, mas eu estou falando que se você orar, você vai dar menos dor de cabeça para os seus líderes, porque você já vai estar alinhado com de fato o que Deus quer para a sua vida. E aí, cada mínimo detalhe da sua vida, você não vai pesar na sua liderança. Ontem eu estava conversando com o tio Saulo, e aqui no Discord, mas a gente estava conversando um pouco sobre Bíblia e tal. E eu falei assim para o tio Saulo, eu falei: tio, eu acredito que não é errado você pedir um sinal para Deus, você pedir uma confirmação para Deus, mas eu acho um pouco de maturidade. Porque se você ora e você tem a Bíblia, você não precisa ficar pedindo mais um monte de confirmação. Ó, eu vou te dar uma dica. Aqui tem 66 confirmações diferentes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tem 66 confirmações diferentes para como você deve andar, como você deve agir, o que se deve, o que não se deve fazer. Inclusive as epístolas de Paulo para as igrejas. É isso, é Paulo instruindo como o cristão deve andar, como o cristão não deve andar, o que o cristão deve fazer, o que o cristão não deve fazer. Mas voltando para Pedro ele orava em Atos 10, e antes dele começar a fazer, antes dele ser impulsionado a fazer, o Senhor já tinha revelado para ele o que ele iria fazer. Não só Pedro, se a gente pega lá em Atos 9, quando Paulo se converte, Ananias está orando, e aí o Senhor fala com Ananias: você vai até Paulo, você vai orar por Paulo, Paulo ele vai pregar o meu evangelho. Quando Pedro é preso, Pedro ele é liberto por um anjo vai lá, liberta ele. E aí quando Pedro ele volta para a igreja, o pessoal da igreja se assusta. Por quê? Porque eles estavam orando. Mas já tinha acontecido que eles estavam orando. Então, meus irmãos, olha que preciosidade e poder da oração. O povo se assusta quando vê Pedro, porque acha que Pedro é um espírito. Porque eles ainda estavam orando em prol da liberdade de Pedro. Mas eles nem tinham terminado o período de intercessão deles. Pedro já havia sido liberto.
Aleluia, glória a Deus. Para que eu e você possamos viver o sobrenatural de Deus, caminhar debaixo da visão de Deus e podemos manifestar de verdade a glória de Deus para a nossa geração, para o nosso povo, para essa cidade, para a nossa família. Nós precisamos caminhar uma vida de oração, nós precisamos viver uma vida rendida aos pés do Senhor, se humilhando em oração, gastando as nossas vidas em oração. E deixa eu te falar uma coisa, a oração é como um GPS. Se você não ora, você não tem rumo, você não sabe para onde você vai, como você vai, qual caminho você vai trilhar. Você é um doido perdido no meio do mato sem GPS. Se você não ora, você não sabe o que se deve fazer, o que não se deve fazer, por onde andar, com quem caminhar. Quando você ora, existem coisas muito específicas que Deus faz através da oração. Eu estava conversando com a minha tia falou que ainda hoje eles não tinham o hábito de orar pela casa. E aí quando eles começaram a orar pela casa, a oração deles era todo dia: Senhor, só deixa entrar aqui quem o Senhor quiser que entre. Eles falaram que uma semana era um cara que ia direto na casa deles, o cara não entrava, o cara começou, não entra. Mas o indivíduo sempre entrava. E quando eles começaram a orar para só entrar quem for da vontade de Deus, o indivíduo se recusava a entrar dentro da casa. Sabe por quê? Porque através da oração eles acessaram algo em Deus que Deus obstruiu. Alguém que não era da vontade dele de andar com ele. Enquanto você ora, Deus já está agindo. Enquanto nós oramos, Deus já está fazendo. Eu não acredito que Deus curou a casa do câncer depois que a gente orou. Eu acredito que enquanto o nosso joelho já estava orando, enquanto nós estávamos em intercessão, Deus já estava fazendo. Nós não precisamos esperar a gente terminar aquilo, porque o próprio Deus fala: sejam humildes em vossas orações. Antes de vocês pedirem, o Pai já sabe o que vai sair da boca de vocês. Então, sabendo Ele o que vai sair da nossa boca antes da gente pedir, enquanto nós estamos pedindo, Ele já está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Só que para eu e você acessarmos isso de uma maneira mais profunda, a gente precisa ser um pouco mais violento em oração. E como ser mais violento em oração? Eu conversei com a senhora semana passada sobre isso. A gente viu a mesma pregação do Luiz Hermínio na mesma semana, e o Luiz Hermínio conta uma história de um pastor, eu não lembro a história dele, eu não lembro o nome dele na verdade, mas ele trabalhava e chegou uma hora que Deus chamou ele para viver integralmente no ministério. Ele falou: Deus, o tempo que eu gastava de trabalho, eu vou gastar em oração. Eram 8 horas por dia, sem contar 1 hora de almoço. Então eram 9 horas de trabalho, 1 hora de almoço. E aquele homem ele começou a orar, e orar. E ele já tinha orado pelas crianças órfãs do Nepal, pelos garotinhos da China, pelo presidente da Austrália. Ele já tinha orado por tudo, ele só tinha gastado 2 horinhas. E aí ele falou: eu vou orar em línguas perto desse tempo, né? E aí todos os dias ele orava durante 2 horas por algumas situações, pessoas e tudo que viesse na mente dele. E o resto, porque ele não conseguisse falar, ele já estava orando em línguas. E aí um dia interromperam as orações dele para falar para ele participar do culto, e ele foi. Oi? Ele foi participar do culto da tarde, porque na igreja que ele estava integralmente, resolveu fazer um culto da tarde, ele estava preparando a oração dele, ele falou: vou participar do culto. E aí, enquanto ele estava orando, ele foi orar, falou: ora para eu não estar do seu lado. Ele começou a orar, e a mulher, ela não andava, né? Ela não andava, e ele orando com fé. E aí ele falou que ele teve uma visão do osso dela que estava quebrado. Ele falou assim: é esse osso da senhora que está quebrado? Eu estou tendo uma visão da tíbia, que está quebrada. Aí ela falou assim: é. Aí ele orou para que a tíbia dela seja curada. Ele levantou e começou a pular dentro da igreja. E aí ele fala, ainda foi muito engraçado, porque na hora que a mulher foi curada, ela começou a falar assim: quem quer ser curado vai com ele cura. Começaram a chamar ele. Só que o que me chama muita atenção é que ele fala que na hora que ele curou aquela mulher, o Espírito gritou dentro do coração dele: você descobriu o meu segredo. Qual é o segredo? Gastar tempo em oração, mas a oração em línguas também existe um grande poder. Se você abrir lá em 1 Coríntios 14, Paulo ele vai falar que quem fala em línguas não fala os homens, mas em mistérios fala por Deus. E o dom de línguas é algo que, para ser falado alto na igreja, precisa de um tradutor. Por quê? Porque não edifica a igreja, porque elas não há tradutor. Mas quem fala em línguas edifica assim. E uma vez eu
teve discordância com a vista, porque eu comecei a estudar um pouco, né? Eu tenho alguns amigos meus pastores, tá? Eles falam, não, você tem que começar a orar em língua. Eu disse, eu oro, mas eu sinto, né? Assim, não é bagunçado. Ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa, o dom de línguas você consegue, agora, se quiser, você começa a falar em línguas. Essa história é bagunçada, hein? Desse não. E eu entrava em discordância, até que uma hora eu falei assim, será que esses caras estão certos? Eu vou tentar. Porque eu tinha escutado com o pastor Walter, tinha um monte de pedra no domingo. E todas as vezes que ele acordava tendo crise da dor das pedras do domingo, ele orava em línguas. E aí todas as vezes que ele ficava durante um tempo falando em línguas, uma pedra saía. Samuel, eu preciso orar mais em línguas, hein? Faltou essa pedra lá para Samuel. E aí, eu falei, eu vou gastar esse tempo orando em línguas. E aí eu comecei a criar o hábito de todos os dias colocar o meu despertador para tocar 1 hora, mas eu estou acostumado a acordar para eu orar. E aí eu oro 5 minutos, que é o que eu consigo, eu lembro dos outros orando. Aí eu já não lembro mais nada para falar, agora chegou a hora de falar em línguas. E é muito interessante, porque como a própria palavra de Deus fala, em mistérios fala com Deus, eu não faço ideia do que eu estou falando, mas por fé o Espírito vai me guiando, eu estou falando e quando eu vou ver eu já estou chorando, e aí do nada vem alguém na minha cabeça e fala, manda mensagem, ele não está bem, aí eu mando mensagem, mano, você me mandou mensagem na hora que eu estava tendo uma crise, então amém, até que ele vai me orar junto, porque quando você começa a orar em línguas, meu irmão, você começa a ser edificado, você começa a viver num nível diferente, por isso que Paulo fala que o homem da carne enxerga do jeito da carne, o homem do Espírito enxerga das coisas do Espírito. Eu enxergava na carne, quando eu achava que orar em línguas era algo, não. Quando eu senti um mover forte, não, meu irmão, o dom está dentro de você, você consegue utilizar ele, porque no grego existe a glossolalia e a xenoglossolalia. A xenoglossolalia no grego é o termo utilizado em Coríntios 13, porque o xeno ele traz uma ideia um pouco mais de controle, né? Se você estuda um pouco mais, a glossolalia é quando você fala em línguas estrangeiras, também é utilizado para quando Deus lhe dá línguas estrangeiras, mas quando vem o xenoglossolalia, é um dom que você tem autoridade, autonomia para utilizar a hora que você quiser. Então, meus irmãos, a gente vai começar a se desprender um pouco de algumas coisas, e do nada, no meio da rua, a gente para que a gente consiga estar alinhado de fato com Deus, para que a gente comece a ver o sobrenatural de Deus agindo através de nós. Eu estou começando a orar durante alguns períodos de tempo em línguas durante os meus dias, e eu não vejo a hora de eu vivenciar o que esse pastor vivenciou. Eu olhar para o meu dos meus, tem problema na tia, vem cá que eu vou orar com você, e essa pessoa ser curada. Só que quando você começa a falar em línguas, quando você começa a viver uma vida de oração em línguas, você é alinhado com a vontade de Deus, você começa a viver umas loucuras, tá? Você vai começar a viver umas coisas estranhas. Deus vai te dar presente do nada, porque Deus mandou. Você vai ver gente que não falava, que você voltou a falar. Você vai estar alinhado com Deus, você vai começar a pregar umas coisas. Não, Deus, eu tenho vergonha de falar isso, não quero falar, não. Vai falar com o fulano, não vou nada. Você inventou de falar em línguas. Agora você edificou o seu espírito, agora você está alinhado com o céu. Então agora você tem uma obrigação, fazer o que o céu está mandando você fazer a partir desse alinhamento. Amém. Aleluia. Todos os homens que se alinham com Deus, eles passam a fazer grandes coisas. Só que antes deles fazerem grandes coisas foram feitas através deles, dentro do coração deles, na pessoa deles, no caráter deles. Eles foram transformados, mudados e edificados através da oração. Quando você ora, seja em língua, ou seja, na sua língua portuguesa, você começa a ser alinhado com o céu. E deixa eu te falar uma coisa, se você não tem ódio do pecado, meu irmão, você não está orando o suficiente. Quando Lutero começa a gastar muito tempo em oração, a primeira coisa que incomoda Lutero era quando a igreja católica não estava respeitando as escrituras. Lutero começa a gastar um tempo em oração e o pecado começa a dar um negócio, um espírito de pena, uma vontade de arrancar uma orelha, começa a dar algo dentro, começa a ser gerado algo dentro daquele homem, porque ele começa a se alinhar com o céu, e quem se alinha com o céu, odeia. Sabe por quê? Porque o pecado ele fere a dignidade de Deus, ele é uma ofensa direta à pessoa de Deus, porque Deus em seu caráter, ele é santo, e o santo não se mistura
Santo não tem comunhão com o profano. Não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Então, quando você começa a orar, meu irmão, você odeia o pecado, você odeia as práticas do pecado, você odeia a conivência, a omissão diante de práticas pecaminosas. E aí você vai começar a virar um João Batista, cara. Se prepara. Você vai começar a orar, você vai virar João Batista. É perigoso perder sua cabeça. Porque você vai começar a orar para pessoas pequenas, você vai falar assim, não, você precisa nascer de novo. Você é falta de vergonha na sua cara, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você sabe por que, infelizmente, o evangelho da nossa geração tem sido um evangelho tudo pode, das mega igrejas, das mega church? Porque os pastores não estão orando o suficiente, eles não estão pregando contra o pecado, e aí está tudo bagunçado. Só que eu creio com todo o meu coração que em nome de Jesus o Senhor está levantando você que está ouvindo para gastar mais tempo em oração, para gastar mais tempo se edificando, para gastar mais tempo se alinhando com os propósitos do céu para a nossa nação e fazer as coisas diferentes. Amém. E caminhar de uma maneira diferente, e viver coisas diferentes, viver milagres diferentes, ouvir falar de coisas que pessoas normais não ouviram, porque as pessoas normais não estão orando o suficiente, não estão buscando o suficiente, não estão falando línguas o suficiente para se apaixonarem pela pessoa de Jesus e estarem dispostos a tudo por eles. Os apóstolos gastavam muito tempo em oração, e é por isso que para eles morrer era lucro e viver era Cristo. E é por isso que Pedro achou que valeria a pena morrer de cabeça para baixo, porque Pedro gastava muito tempo em oração. Pedro gastava mais tempo orando do que pregando. Se você for olhar as escrituras, Paulo gastava mais tempo orando do que pregando. Porque se você for pregar sem orar, meu irmão, você vai pregar o quê? Isso é muito grave. Eu quero ser pregador, mas não. Mas você estuda, você lê a Bíblia. Até no louvor. Ah, eu quero ser músico. Nossa, você é um músico muito bom, mas você olha, você tem vida com Deus, não? Porque não, você vai subir aqui, vai ser um músico excepcional. Só que você vai ver todo mundo chorando, você vai ficar apático diante do que está acontecendo. Porque você não está alinhado o suficiente com o céu. Por quê? Porque você não ora o suficiente. Meus irmãos, buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus, exige de nós um nível maior de intimidade com Ele. E essa intimidade é adquirida através da oração. Se eu e você não orarmos, a gente vai vir para Deus e a gente vai olhar para Deus fazendo grandes coisas, Deus usando todo mundo, e a gente vai continuar no mesmo lugar sem sermos usados, porque a gente não está gastando tempo suficiente de joelho fora da igreja. Gastar tempo de joelho dentro da igreja é importante. A gente vem aqui para orar, é a comunhão dos santos, a gente vai se ajuntar, a gente vai buscar Deus. Só que daqui para fora você precisa fazer algo que está escrito em Mateus 6,6. Quando você quiser falar com seu pai, se tranca dentro do seu quarto. O seu pai que te ouve em secreto lhe responderá. Aquele história tem resposta. Jeremias 33,3. Clama a mim e responder-te-ei. Aquele que clama, Jesus atende, Jesus responde. Jesus ele não vai se recusar a ouvir as suas orações. Lá em Joel 2, o Senhor ele chama os sacerdotes e fala: ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, choro e pranto, rasgai vosso coração, se convertam a mim, porque eu sou misericordioso e amoroso para ouvir. Só que esse tempo de se rasgar é em oração. Você pode ficar 7 dias sem comer, seu jejum vai ser pecado, porque você não orou antes de fazer, não orou enquanto fazia. Você vai pregar, você vai ganhar muitas almas. Mas Mateus 7 fala que no final dos tempos você vai ouvir: se a parte de mim que eu não te conheço, maldito, você pratica iniquidade. Se a parte de mim que eu não te conheço, como que a gente faz para conhecer a Deus? Joelho no chão, um coração humilhado, porque o salmista Davi disse que o coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitaria. Então, joelho no chão, um coração humilhado, uma mente devota, é a certeza de que Deus ouve os nossos corações. É a certeza de que nós estaremos envolvidos com os assuntos do céu, de que nós estaremos alinhados com o céu, e de que nós viveremos os
Paulo ele fala orar sem cessar, e orar sem cessar não é estar o tempo inteiro de joelho, porque está tudo bem você não conseguir viver o tempo inteiro de joelho, mas enquanto você está trabalhando, você está trocando ideia com Deus, você está buscando a presença de Deus. Tem um amigo meu, o pastor Tiago, ele ora em línguas 7 horas por dia. Como que ele faz isso? Ele faz isso enquanto ele está lendo os livros dele, enquanto ele está tomando banho, enquanto ele está fazendo os assuntos comuns da vida dele, ele está aqui o tempo inteiro chorando. Ele está o tempo inteiro buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. Só que eu e você, a gente não vai vivenciar coisas diferentes quando a gente não buscar com violência a presença de Deus. O Tiago a gente viu à noite, o Tiago entregou a noite. 2 meninos reclamaram que tinham doença, o Tiago orou pelos dois, os 2 meninos mostraram na hora que foram curados. Um tinha problema no joelho, o joelho levantava, o Tiago orou, o moleque levantou. O outro estava com o quê? Dor de cabeça, né? Dor de cabeça passou na hora. O Tiago orou, Deus curou. Por quê? Porque o Tiago é maior que a gente? Não, porque infelizmente o Tiago está orando mais do que a gente. Infelizmente não, glória a Deus, o Tiago ora, mas a gente precisa orar também. A gente precisa gastar mais tempo de joelho no chão. A gente precisa gastar mais tempo se humilhando na presença de Deus. A gente precisa gastar mais tempo chorando na presença de Deus. Porque eu estava conversando com a bispa hoje, ela falou assim, ó, cada louvor aqui foi orado, Deus me deu um direcionamento. Se ela não ora, eu falei, essa igreja vai viver uma bagunça. Não é canta qualquer louvor que der vontade. Você acabei de te conhecer, só lei, vai. À vontade, qualquer um só vontade. Só que quando as coisas são oradas, as coisas são alinhadas com o céu, e aí a gente não faz as coisas de qualquer jeito. Aí a gente não faz as coisas do jeito que o homem gostaria de fazer, mas a gente faz as coisas do jeito que Deus quer que seja feito, as coisas que nós precisamos fazer da maneira que Deus quer que seja. Só que para isso a gente precisa começar a viver o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses: orem sem cessar. Ore enquanto está trabalhando, ore quando acorda, ore antes de dormir, ore enquanto está tomando banho, ore enquanto está lendo um livro. E meus irmãos, uma igreja que não ora é uma igreja apática, uma igreja anêmica, uma igreja que depende dos seus profetas e líderes. Os líderes e profetas foram instituídos e levantados por Deus, mas se você não ora, você é dependente deles. A Nicolau tem dom de profecia. Só que se você orar, Deus não precisa usar a Nicolau, cara. Deus provavelmente vai. Meu Deus, eu tenho até medo quando ela está pregando e fala meu nome. Ela fala, Riane, meu Deus. Mas meus irmãos, você ora, os profetas estão orando, os profetas recebem a revelação que você podia ter recebido se você orasse. Se você orasse um pouco mais, Deus não ia precisar ficar usando pessoas para te falar, você tem que fazer, você não tem que fazer. Por quê? Porque você já orou, Deus já te revelou, Deus já te mostrou o que deve ser feito. Só que quem não ora, quem não tem vida com Deus, fica dependente dessas coisas. Fica dependente de uma palavra boa, fica dependente de um culto bom, de um mover bom, de um profeta muito usado. Só que o mesmo Espírito que habita no profeta habita em você, a mesma Bíblia que o profeta tem, você tem. Então vamos lá, o que te impede de receber a mesma revelação que o profeta? O tempo que o profeta gasta em oração e o tempo que você tem gastado. Se eu e você não gastamos tempo em oração, a gente vai viver dependente dos outros. A gente vai viver dependente das orações dos outros. A gente vai ser o crente das 6. 6 horas por mim, 6 horas por casa, 6 horas por mim. A gente não tem que ser o crente das 6. Porque o 6 é homem, a gente tem que ser o crente das 7. Porque o 7 é o número de Deus. Então nós precisamos estar alinhados com os propósitos, com a vontade e com a voz de Deus no nosso coração. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que o Senhor deseja para nós. Só que sem oração, eu e você não vamos. Não adianta a gente cantar enche em Deus e não termos uma vida de oração. Não adianta a gente reclamar que a gente está frio, sendo que dentro de casa a gente não ora. Não adianta a gente reclamar que a gente não vê o sobrenatural de Deus, se a gente não gasta tempo em oração. Nós precisamos nos despertar para gastar mais tempo em oração, gastar mais tempo se humilhando na presença de Deus,
gastar mais tempo de joelho no chão, com a cara no pó, buscando de fato a revelação de quem Deus é, do que Ele quer, onde nós estamos e para onde nós iremos, todos movidos através da voz dele. A gente não pode sair do lugar se a nuvem não sair. Só que a gente só vê a nuvem se a gente vai. O povo via fisicamente, mas hoje, através da oração, o que vai nos guiar é a oração. O que vai nos discernir o que é certo e errado é a oração. O que vai nos fazer alinhar a nossa vida com as Escrituras é uma vida gasta em oração. Se eu e você não orarmos, nós não conseguiremos viver o sobrenatural de Deus, viver alinhado com Deus. Nós viveremos uma vida apática e religiosa. Mas quando eu e você oramos, o céu se abre, o inferno se estremece, o diabo fica Deus ouve e Deus age. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu fui rápido, apesar de falar muito. Quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos dedicar um tempo de oração. Já que a gente conversou sobre oração, não espere que eu comece a orar. Feche os seus olhos, comece a orar a Deus. Comece a buscar a presença de Deus. Eu sei que fala em línguas, fique à vontade para falar em línguas nesse lugar, você tem liberdade. Mas em nome de Jesus, gaste um tempo em oração agora. Através da oração, nós nos alinharemos com o céu, nós caminharemos com os passos que nós devemos dar. Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, ouve a oração dos meus irmãos, começa a tocar os corações, para que cada um se anime contigo, Jesus. Senhor, começa a queimar os corações dos meus irmãos, pelo desejo de buscar a tua presença, pelo desejo de ouvir a sua voz, pelo desejo de tocar os teus pés. Senhor, começa a despertar no coração dos meus irmãos a repulsa pelo pecado. Espírito Santo de Deus, comece a nos levar a um nível mais profundo em Ti através da oração. Senhor, nos revele quem Tu és, em toda a sua beleza e plenitude. Nos revele as profundas e grandes riquezas do saber e do conhecer de Deus. Espírito de Deus, nos aponte o Filho. Filho, nos aponte para o Pai. Pai, derrame sobre toda a carne o Teu Espírito. Senhor Jesus, incline os Teus ouvidos para a oração da Tua noiva. Senhor, nos chama para mais perto, nos leve para mais perto. Senhor, humilhe os nossos corações, destrua nossas convicções. Senhor, nós queremos caminhar como o Senhor caminharia, nós queremos viver como o Senhor viveria, nós queremos fazer aquilo que o Senhor faria. Senhor, nos faz viver como a igreja primitiva vivia. A igreja primitiva se gastava em oração, por isso grandes coisas eram vistas e feitas. Senhor, nos faz viver como os apóstolos viviam, Senhor, prostrados aos Teus pés, gastando tempos e tempos, horas e mais horas, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Senhor, faz a Tua igreja se humilhar diante de Ti, não só aqui dentro, mas, Senhor, que nós possamos sentir o nosso coração queimando de desejo por Te buscar dentro dos nossos quartos, no nosso secreto. Pai, em nome de Jesus, nos faz gastar mais tempo se humilhando diante de Ti, Jesus. Senhor, nos faz gastar mais tempo orando uns pelos outros, nos faz gastar mais tempo orando em línguas. Senhor Jesus, nos faz gastar mais tempo se humilhando na Tua presença,
se humilhando diante de quem tu és e buscando a tua face, Jesus.